Olá a todos, espero que todos estejam bem. Nós vamos dar continuidade aos nossos estudos, né? O conteúdo que a gente estava estudando anteriormente, né? Na nossa última aula. A gente estava falando sobre a questão da dança. Eu falei, né, um pouco sobre os elementos da dança, sobre o dançarino, sobre o figurino, como que a roupa, né, pode influenciar na dança também. E hoje a gente vai focar mais na questão da dança popular brasileira. Como eu cheguei a comentar na nossa última aula, a cultura brasileira ela é tida como uma cultura múltipla, né? Uma cultura diversa. Isso porque ela recebe influência de diversos povos. Em especial, a gente tem ali como base a cultura indígena, a cultura africana e a cultura europeia, por conta principalmente dos colonizadores portugueses. A gente vai ter, né, essa mistura de culturas e de influências desses povos por conta desse momento ali da colonização, que a gente teve, né, a vinda dos portugueses, que entraram ali em contato com a cultura indígena, né, tentaram sobrepor, né, a cultura deles, mas ainda assim a cultura indígena, ela teve uma influência muito forte na cultura brasileira hoje em dia. A gente vai ver isso também na questão da dança, a gente vê isso na questão da linguagem também. Muitas das nossas palavras são de origem de palavras indígenas, especialmente aqui em Niterói. E a gente vai ter também uma influência muito forte da cultura africana por conta dessa influência que veio, né, com os povos africanos que foram trazidos para cá para serem escravizados pelos colonizadores portugueses. Mas vale ressaltar também que essa cultura europeia que eu estou falando aqui não é apenas a cultura portuguesa. A cultura de outros países da Europa também influenciaram no nosso país, como a Itália, por exemplo, por conta do período da imigração que a gente teve lá depois da abolição da escravidão, né? A gente teve esse movimento de imigração, né? De pessoas vindas de países da Europa, especialmente os italianos, para cá para servir como mão de obra, né? Na época. Isso é uma questão de história ali um pouco mais complexa, né? E controversa também, porque teve toda aquela relação ali com a abolição da escravidão, enfim. Mas a gente, culturalmente falando, a gente tem então essas influências e essas três influências como base, né? Indígena, europeia e africana. Agora falando, né, sobre a questão da dança, então, no Brasil. A gente vai falar aqui um pouquinho sobre como que vai ser isso em cada região, porque a gente vai ter, né, danças típicas diferentes em cada região e também uma que acaba influenciando na outra. Eu vou tentar explicar isso um pouco melhor mais pra frente. Mas aqui no Sudeste, por exemplo, nós temos o batuque, a capoeira, a catira, caxambu, ciranda, o congo, dança açoriana, dança alemã, dança de cana verde, o próprio funk também, o samba, a quadrilha. Então aqui a gente tem muito, por conta do samba principalmente, né, e da capoeira, a gente vai ter essa cultura, essa influência da cultura africana muito forte aqui na região sudeste, especialmente aqui no Rio de Janeiro, né. A gente vai ter, assim, na questão, historicamente falando, após a abolição ali da escravidão, a gente tem os africanos, os descendentes, né, africanos, os ex-escravos ali, eles se juntam, né, em comunidades para poder se ajudarem, porque eles não, eles foram libertos, mas eles não receberam nenhuma orientação e nenhum tipo de ajuda, né, dos seus senhores. Eles foram só largados ali, falaram, ó, vocês estão livres, podem ir lá se virar.
e aí eles acabam se juntando ali e tem esse movimento de muitos vêm para o Rio de Janeiro. E é nesse momento que tem a criação também das favelas, porque eles não tinham, né, condições financeiras de comprar ali uma moradia. Então eles começam a fazer na base do improviso, né? Se juntam, fazem, eles se reúnem em comunidades e a gente vai ter também nesse período, com nessas comunidades, uma tentativa, né, de conservar a cultura africana, a cultura, né, dos povos africanos que vieram com esses povos que foram escravizados. Então a gente vai ter, e muito nessa época era visto como crime até. Muito da cultura africana era visto como crime. Então eles tinham muitas vezes que fazer esses eventos, né, essas questões culturais às escondidas, para não serem presos. Então era tanto com relação à religião, né, as religiões africanas, como também a música africana, que foi o que deu origem ali ao samba. A capoeira também não era bem vista na sociedade daquela época, então também eram feitos ali nesses momentos, nesses ambientes que eram feitos ali em casas, né, pelas tias baianas, que as chamadas tias baianas, que eram quem organizava, né? Eram as mulheres recebiam essa função de, de conservar essa cultura e organizar esses eventos em que tinham as músicas, tinham as danças, a capoeira, os encontros, né, religiosos. Então a gente vai ter aqui no Sudeste essa questão da cultura, dessa influência da cultura africana muito presente, especialmente ali com a questão do samba. Vale ressaltar também, por exemplo, a quadrilha, aqui, né, que eu falei, na questão do samba, a gente vai ter, inclusive, diversos tipos de samba. A gente tem o samba enredo, a gente vai ter desenvolvimento, né, do samba, ele vai chegar até o samba enredo, né, que é esse samba de desfile de escola de samba, que conta uma história, por isso que é um samba enredo, ele conta um enredo. Tem o samba de gafieira, vai ter o pagode, vai ter o samba canção, ele vai ser diversificado, né, nesse ponto. E uma questão aqui que eu quis comentar é essa questão da quadrilha, né? A gente tem as quadrilhas de festa junina aqui também. Mas se vocês pegarem, né, uma festa junina no Sudeste e uma festa junina no Nordeste, a gente vai ver que é completamente diferente uma da outra. Porque a gente vai ter toda essa questão das influências, né? As influências são diferentes. Então, o nosso país, ele é um país que é grande de extensão, além de ser muito diverso culturalmente. Então, a gente vai ter essas maneiras diferentes de expressar de celebrar uma mesma festa. A mesma coisa com o carnaval. O carnaval do Rio de Janeiro é o carnaval do Recife é outro, não é igual, né? A gente tem ali algumas semelhanças, a gente tem ainda mais com o passar dos anos, né? Um foi pegando influências do outro, então a gente vai ter os trios elétricos, houve, né, ainda tem por muito tempo as marchinhas de carnaval, as escolas de samba acabam indo para outros, acabam sendo criadas em outros estados também, mas a gente vai ter essas diferenças, né? A gente consegue observar ainda essas diferenças culturais dentro do nosso próprio país durante uma mesma festa. Mesma coisa com a festa junina, mesma coisa acontece também com o carnaval. Então, né, que eu falei aqui da questão do samba. E agora a gente vai falar um pouquinho no Sul. No Sul, a gente vai ter muito mais uma influência europeia. E aí a gente consegue observar até pelas roupas, né, que eles usam ali durante as apresentações, né, das danças dessa região. Então, a gente tem ali, né, como exemplo, o fandango, a balainha, a chula, e tem o também conhecido pau de fita, que é essa dança aqui que tem, né, de origem portuguesa, né, como eu comentei, onde os dançarinos ficam ao redor de um mastro fixado no chão,
com cerca de 3 metros e que possui diversas fitas coloridas. Eles vão dançando assim, rodando essas fitas. Tem algumas semelhanças, algumas outras danças semelhantes em outras regiões também. Então a gente tem aqui esse outro exemplo, né, de dança ali do sul. A gente vê, né, as roupas, como elas têm, né, essas características mais europeias. A gente consegue perceber isso, né, até pelas cores mas principalmente ali pelo tipo de roupa, né. Ele é mais de um lugar mais frio, porque o sul do país é uma região mais fria mesmo, mas também com essa característica ali da cultura europeia. No centro-oeste, a gente vai ter outros exemplos, mas a gente vê também algumas semelhanças ali na roupa, né? A gente consegue ver essas semelhanças de roupas que são mais... principalmente as roupas dos homens, né? Parece, né? Tem um pouco mais essa influência europeia também. E a gente vai ter, né, outras danças, como a catira, que é uma dança brasileira que é de origem desconhecida, mas tem também algumas ali que têm origem europeia, outras que têm origem inspiradas até em indígenas também, mas principalmente aqui de origem, nessa região é mais centro-sul, centro-oeste ali também, tem mais essa ligada às influências da cultura europeia. A gente vai ter o siriri e o cururu, que são danças muito comuns também durante as festas juninas, né? Como eu comentei ali, né, que vai ter essas diferenças, ó, essas aqui são as roupas de uma apresentação de cururu, se eu não me engano. É, isso mesmo. Durante ali uma festa de São Gonçalo, né, que é muito típica ali daquela região. E a gente vê, né, as roupas, elas são sempre, essas saias longas assim, elas são muito comuns nas danças típicas brasileiras, né? O que vai mudar é a forma como elas são movimentadas, é o jeito que elas são enfeitadas também, né? E ali para a região norte, a gente vai ter mais uma característica muito forte ali da cultura africana, ali presente nas danças, né? A gente vai ter o camaleão, a dança do maçarico, a desfeiteira, o marambiré, o lundu, que é uma dança africana, né? O carimbó e o jacundá também. O carimbó, ele ficou muito conhecido, né? Há pouco tempo, principalmente, teve não é nenhuma valorização maior, né? Porque já é algo muito cultural, muito valorizado, mas as pessoas viram mais aqui essa questão do carimbó em outras regiões, aqui no Sudeste principalmente, porque teve ali numa novela uma personagem que dançava, né, que dançava o carimbó. E aí é essa dança que tem especificamente ali essa questão com o uso dessa saia longa, né? Principalmente assim, esse movimento da saia longa, ele é muito muito presente aqui no carimbó. No Nordeste, como eu já comentei com vocês, né, a gente vai ter o forró, que é muito conhecido, o baião também, e a gente vai ter o frevo, que é uma dança também que é muito ali presente, né, muito importante culturalmente. A gente já cheguei a comentar com vocês sobre o frevo, e que é uma dança, é uma das mais populares, né, dentre as danças populares brasileiras. Ela é muito animada, né, tem um ritmo muito animado, né, de ser dançado. As roupas são muito coloridas, a gente tem aqui algumas imagens. Como eu cheguei a comentar já com vocês, eles têm, né, esse uso dessas sombrinhas, né, desses guarda-chuvas.
E eles vão ter esses passos, né, sempre muito, os passos são muito acelerados, as roupas, né, eles são muito parecidas, são roupas que permitem, né, essa movimentação rápida das pernas, né, eles pulam muito quando estão dançando frevo também, então a roupa, ela precisa ser uma roupa que permita esse movimento do corpo. Ali, né, como eu falei, a gente tem, por exemplo, aqui, né, a dança do boitatá, né, que é muito típica ali também de algumas regiões, em algumas comunidades aqui no Sudeste também ela é dançada ali na época de meio de ano também, né, nessa época de festa junina. Aqui a gente já vê mais, né, uma festa, uma quadrilha, né, mais pro lado do Nordeste, porque a gente vê como é diferente, né, da quadrilha que é dançada aqui no Sudeste, né? Ela é muito maior, é muito mais rica, uma roupa muito mais colorida, né? Ele tem uns personagens ali no meio que vão contando uma história, né? Geralmente a apresentação ela conta uma história. E aí as pessoas vão dançando, como é um desfile de carnaval, por exemplo. E aí a gente vê, né, essas diferenças culturais que a gente tem entre as regiões. Aqui já outro exemplo, né, é o frevo, né, que eu já havia comentado com vocês, que é essa dança que ela é mais enérgica, né, ela é mais com os passos sempre muito rápidos, né, eles fazem muitas acrobacias, tem esse uso das roupas muito coloridas, e também esse uso dessa sombrinha, né, que eles usam para fazer as coreografias. Então eles vão ter, né, essas características ali desse tipo de dança. Eu vou encerrar por aqui. Na semana que vem, então, a gente dá continuidade ao nosso conteúdo.